Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. Hoje, dia 8 de outubro, nos encontramos aqui mais uma vez para meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe. Então, pegue a sua Bíblia e venha comigo. Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou, se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Estas são para nós palavras de salvação. Então, o Evangelho de hoje, ele traz como grande tema a oração. Jesus ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos, eles que se aproximaram do Senhor, do Mestre, pediram: Mestre, ensina-nos a orar. Jesus ensinou e ele continua a sua catequese sobre a oração. E aqui Jesus está ressaltando a importância da perseverança, a importância de você pedir e perseverar no seu pedido. Confesso para vocês que a primeira vez que eu li esse evangelho na minha caminhada, eu discordei dele. Eu parei assim, mas vamos lá. Cristo disse: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. E eu ficava, mas não é bem assim. Eu já pedi várias e várias coisas e Deus não me deu o que eu pedi. E depois, amadurecendo a minha caminhada, eu entendi que, na verdade, Deus, ele não vai responder a minha oração exatamente do jeito que eu pedi. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. São Tiago fala na sua carta, no capítulo 4, versículo 3, que pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Então, quantas vezes nós nos aproximamos do Senhor para pedir algo de uma maneira que aquilo que a gente pedia, na verdade, iria nos prejudicar. Como São Tiago fala, nós não sabemos o que pedir. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus movidos pela nossa paixão, pelos nossos interesses. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus e o tratamos como se ele fosse um garçom. Sabe, quando a gente está no restaurante, pede um prato e aí se o garçom não trouxer o prato do jeito que a gente pediu, nós devolvemos o prato, nós chamamos o gerente, nós reclamamos, falamos que não vamos mais voltar naquele estabelecimento. Muitas vezes nós tratamos Deus dessa forma.
se Deus não nos concede exatamente como nós pedimos e o que nós pedimos, nós nos revoltamos contra Ele e dizemos que não vamos mais pisar na igreja. E não pode ser assim. Vamos parar e pensar, quem é que sabe o que é melhor para mim? Sou eu ou é aquele que me criou? Por óbvio que é aquele que me criou. Aquele que me criou, que sonhou comigo desde toda a eternidade, que me ama de tal maneira que não poupou o seu Filho único para morrer por amor a mim, é Ele que sabe o que é melhor para mim. E quando nós concluímos isso, nós podemos parar e pensar, mas se é Deus quem sabe o que é melhor para mim, então por que eu vou pedir? Vou só esperar que Ele envie. E esse pensamento também é errado. Tem uma frase de Santo Agostinho que nos auxilia e que ilumina a nossa inteligência quanto a esse ponto. Santo Agostinho fala assim: a humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. O homem é um mendigo de Deus, nos ensina este santo doutor da igreja. Então, o primeiro requisito necessário para uma vida de oração sincera, uma vida de oração profunda, é a humildade. Nós temos que nos colocar não no papel de patrão de Deus, mas no papel de mendigo, de pedir e deixar que Deus nos transforme através da oração. Quantas vezes, por exemplo, nós pedimos a Deus paciência e Ele manda situações que tiram a nossa paciência. Ali, naquelas situações, nós somos provados e crescemos em paciência. Então, Deus está concedendo o que nós pedimos, né? Quantas vezes também nós pedimos até mesmo sermos mais humildes e Deus permite que nós vivamos situações humilhantes. Nestas situações humilhantes, nós iremos crescer em humildade. Então, a nossa oração, ela está sendo ouvida. A verdade é que a nossa oração sempre é ouvida. Deus sempre ouve as nossas orações. Somos nós que muitas vezes não o ouvimos ou não o alcançamos, não o compreendemos e acabamos por desistir. Mas Deus sempre ouve a nossa oração e sempre concede aquilo que é salvação para nós. Às vezes é salvação para nós exatamente o que pedimos, às vezes não. Em tudo nós precisamos ser gratos e em tudo precisamos ser humildes e perseverantes na oração. Porque, veja bem, a oração, ela não vai mudar Deus, ela não vai mudar o coração de Deus. A oração, ela vai mudar o meu coração. É o meu coração que precisa de conversão. Então, nesse movimento, nesse trato de intimidade com Deus, é o meu coração que vai ser transformado. Eu não posso nunca dizer que não tenho tempo para oração, porque dizer isso seria o mesmo que dizer que eu não tenho tempo para Deus. E dizer, ainda que por um breve segundo, de que eu não tenho tempo para Deus, seria negar aquele que me criou no amor, por amor e para o amor. Então, em tudo, eu preciso ter tempo para Ele. E a oração é esse tempo. Em alguns momentos, nós tiramos um tempo maior. Nós nos fechamos no nosso quarto, rezamos. Outras vezes é uma oração mais rápida. É aquela elevação do coração para Deus. E existem várias formas de oração, existem várias formas de nós conversarmos com Deus. Através de uma música, através de um louvor, através da oração do Santo Terço. Quando eu peço por alguém, quando eu peço pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, por um amigo, por um irmão de comunidade, isso também é oração. Quando eu estou em adoração diante do Santíssimo, é oração. Então, nós não podemos encontrar desculpas, justificativas para fugir desse momento de intimidade e de encontro com Deus. Encontrar com Deus, que na verdade, é encontrar quem nós somos. E nós não podemos fugir desse encontro, porque se nós fizermos isso, nós estaremos fugindo de nós mesmos. Então, faça hoje um propósito concreto de oração. Reserve um tempo para a sua oração. Ler, meditar as Sagradas Escrituras também é oração, com toda certeza. Mas busque crescer. Seja generoso com Deus.
porque com certeza Ele é muito mais generoso conosco. Então, peçamos à Virgem Maria que nos auxilie a sermos fiéis e perseverantes no nosso propósito de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.